Olá a todos que nos assistem, o meu muito boa noite. Eu começo agora mais um programa Entrevista com Vereadores nesse recesso parlamentar do primeiro semestre de 2018 aqui na Câmara Municipal de Nova Friburgo. Eu recebo agora o vereador Isaac Demani. Isaac, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Denis, boa noite à nossa população friburguense. É uma grande satisfação poder estar aqui mais uma vez na TV Câmara, prestando aí esclarecimentos e falando um pouco do nosso trabalho. Isaac, vamos começar falando do seu trabalho nas comunidades, que a gente vê bastante a sua atuação. É verdade, Denis. Assim, eu sempre procurei pautar meu mandato assim, sendo porta-voz da nossa população. Na verdade, o vereador é o agente político que está mais próximo da nossa população, ali vivenciando junto com eles os problemas, intermediando soluções, sendo, na verdade, um porta-voz, fazendo ecoar a voz das nossas comunidades. E eu sempre fiz isso, desde o meu primeiro mandato, e continuo nesse mandato. Eu, junto com a minha equipe de assessoria, nós estamos sempre dentro das comunidades, todos os dias da semana, buscando soluções. Na verdade, nós sabemos que os problemas são inúmeros e as soluções são poucas, mas nós temos trabalhado soluções para as mais diversas comunidades do nosso município. Eu tenho, assim, eu nasci em Conselheiro Paulino, tenho um carinho enorme pelo 6º Distrito, sou um lutador pelo 6º Distrito, mas eu não atuo só no 6º Distrito, em Conselheiro Paulino, eu atuo em toda a cidade. Então, assim, desde do lado do Cônigo, Sítio São Luís, ou Muri, ou São Pedro da Serra, seja onde for que buscarem apoio do vereador Isaac Demani, eu estou dentro dessas comunidades atuando, e às vezes em parceria com outros vereadores que têm atuação dentro dessas comunidades, mas não deixo de atuar em comunidade nenhuma e busco junto ao Poder Executivo soluções. E assim nós temos conseguido resolver alguns problemas aí que são graves dentro da nossa cidade, mas com muito trabalho, com muita articulação, nós temos conseguido, junto ao Executivo, atender muitas comunidades naquilo que eles mais precisam. Recentemente, esteve aqui na Nova Friburgo o secretário estadual de saúde, também com o ministro da saúde, e o senhor fez um pedido a ele. É verdade, assim, foi, na verdade, um momento muito importante para o nosso município. O ministro da saúde esteve aqui trazendo ao nosso município a notícia que foram destinados 10 milhões e 40 reais direto do governo federal para o nosso município, para reestruturar o hospital Raul Sertan, que necessita disso na compra de equipamentos, né? Exatamente. E estava conosco o secretário estadual de saúde também, o doutor Sérgio de Abreu Gama, e eles, em determinado momento daquele evento, eles ofertaram, na verdade, a palavra, alguém que quisesse falar alguma coisa. O vereador, como tem o hábito de pedir muito, eu não perdi a oportunidade de fazer um pedido muito especial ao secretário estadual de saúde, ao próprio ministro e ao prefeito Renato Bravo, que estava presente. Eu pedi que eles analisassem a viabilidade de fazer uma parceria, Denis, de trazer para Nova Friburgo um centro especializado em neuropediatria. Trazer não para Nova Friburgo, na verdade, para toda a região, que aí tem que ter uma parceria do governo do estado efetivo para trazer um centro especializado de neuropediatria para a nossa região e que ele ficasse aqui em Nova Friburgo. Nós temos hoje, Denis, assim, uma situação que é muito gritante, que na verdade é alarmante, mas que a nossa sociedade não se deu conta disso e nem está preparada para lidar com isso, que são a situação específica do grande número de crianças autistas que nós temos, não no nosso município, na verdade, no nosso país, quiçá no mundo inteiro. As pesquisas mais recentes dizem que 1 a cada 68 pessoas no nosso país, Denis, ela é autista. Ela está dentro do TEA, que é aquele que é o chamado transtorno do espectro autista. E essas crianças estão aí na nossa rede municipal, estão nas nossas escolas particulares, estudando sem terem um diagnóstico fechado desse problema. E elas têm que ser diagnosticadas e tratadas. E nós temos uma deficiência no atendimento da neuropediatria no nosso município. Nós temos uma neuropediatra que atende no ambulatório, que eu vou ser sincero a você, que até poucos dias atrás eu não sabia disso. E como eu não sabia, a maioria absoluta da população também não sabe. Mas nós precisamos de mais. Nós precisamos aí, começar a levantar uma bandeira, e eu tenho feito isso. Eu apresentei um projeto de lei que cria o Dia Municipal do Autismo, de conscientização do direito do autista, porque nós precisamos aí capacitar os nossos professores da rede de ensino para poder detectar determinados sintomas dessas crianças para poder encaminhar para tratamento.
Porque às vezes a professora, as nossas professoras de creche, no ensino fundamental, elas têm a responsabilidade dela curricular, mas elas têm que ter um olhar atento a isso, porque quanto mais cedo você faz o diagnóstico de uma criança que está dentro do espectro autista, mais cedo a solução para o tratamento dela virá. Às vezes a professora até percebe que aquele aluno tem algum tipo de dificuldade, ou ele é um pouco diferente, tem umas alterações de humor, ou qualquer coisa, ou é muito introspectivo, que seja o caso. Mas não sabe diagnosticar aquilo, como seria o nosso caso, de não sabermos diagnosticar um caso desse só de olhar. Exatamente. Tem que se ter essa especialização, esse carinho, tendo essa esse coisa trabalho, técnica. essa capacitação, quando ela perceber isso, o que ela vai fazer? Comunicar aos pais, comunicar a própria Secretaria de Saúde, dizendo que há um aluno que pode se encaixar dentro que tem a TEA, né, o transtorno de espectro autista, e começar a iniciar o tratamento. Aí nós precisamos fechar o diagnóstico. Aí nós temos que ter, aí, por isso que eu fiz esse pedido ao secretário estadual de saúde, o doutor Sérgio Dabreu Gama, que olhasse com muito carinho esse pedido, e eu vou me reunir com ele agora no segundo semestre, sem falta, que eu vou trabalhar isso. Eu quero ver se nós conseguimos trazer para Nova Friburgo esse centro especializado de neuropediatria, para poder fazer o tratamento das crianças que necessitam desse profissional, desse atendimento especializado. Agora vamos falar sobre um setor que funciona em Nova Friburgo, o setor da moda íntima. Moda íntima, verdade. Assim, moda íntima é quem garante aí, na verdade, o alimento na mesa de muitas das nossas famílias, né? O nosso polo de moda íntima é fortíssimo, muito grande, mas passa por dificuldades também, como todos os setores da nossa sociedade passam por conta aí da nossa crise econômica. E eu, recentemente, fiz uma indicação legislativa. Primeiro, sentei com o prefeito Renato Bravo, passei para ele a importância desse projeto que eu tinha em mente. Ele pediu que eu fizesse através de indicação legislativa, e eu vou retornar agora, numa reunião executiva, uma pauta para tratar especificamente sobre isso. Eu criei uma indicação legislativa criando a Feira Municipal de Moda Íntima, para funcionar os domingos na Alberto Browne. Por que os domingos na Alberto Browne? Alberto Browne, domingo, fica ociosa. E nós precisamos aí dar oportunidade aos nossos pequenos e médios confeccionistas de terem aí um espaço nobre para poder exporem a sua mercadoria à venda. E com isso trazer o turismo de compra para Nova Friburgo. Como assim, lá em Teresópolis nós temos a Feirinha do Alto, um monte de gente vai para lá. Petrópolis nós temos a Feira de Itaipava, uma multidão de gente vai para lá visitar. Nós queremos trazer esse turismo de compra para Nova Friburgo. Como é que seria esse projeto, vereador? Como é que o senhor idealizou isso? Sim, o que o senhor imaginou? Eu imaginei o seguinte, aí vai ter que partir do executivo, é claro, vai ser uma feira padronizada, com as barracas padronizadas, e vão haver critérios para poder cederem ali o uso daquelas barracas, que vai ter um misto ali de produtos da nossa região, os produtos que nós temos em relevância na nossa cidade, seja da cervejaria artesanal ou da nossa alimentação, terão ali um espaço reservado, mas prioritariamente os pequenos confeccionistas terão espaço para poder expor as suas mercadorias. E com isso nós vamos começar a trazer o turismo de compra para cá. Aí vai alavancar as nossas confecções, que vai gerar emprego para a nossa população, vai botar comida na mesa da nossa população. É basicamente isso, é fomentar essa venda direta do confeccionista com o sacoleiro, para aquela pessoa que vem comprar aqui nessa grande feira, que pode ser aí Inclusive, com essa visão aí, o domingo, na verdade, né, é o dia que menos se circula dinheiro. Exatamente. Porque as pessoas ficam em casa ociosas, assim como o Alberto Brown também fica lá ociosa, porque não acontece nada, não tem evento, a avenida é o dia de menor tráfego. Exatamente. Também na avenida. Então ela pode ser muito bem fechada, uma parte ali, para poder comportar essa feira da moda íntima. E isso vai ser bom para o comércio da própria Alberto Browne, porque se tiver quando começar a ter uma movimentação considerável de pessoas, eu tenho certeza que aí os lojistas vão entrar num acordo com o sindicato e vão começar a abrir até o domingo para atender a nossa população, mais uma oportunidade para a nossa população ter um acesso à compra nas lojas da nossa cidade. Sucesso nesse projeto do senhor, nessa indicação aí. Que o prefeito Renato Bravo implemente isso, que isso vai ser maravilhoso para a nossa cidade. Principalmente para os nossos pequenos confeccionistas. Nós temos que tratar bem os nossos confeccionistas, porque eles ali estão empregando a maioria da nossa população junto com o nosso polo de metal mecânica. Então nós temos que cuidar desse polo de moda íntima,
para que ele se fortaleça cada vez mais. Nós necessitamos disso. E a gente percebe uma redução, na verdade, no valor de investimentos, no caso da FEVEST, já houve uma redução de espera de venda, porque há uma projeção, né? Todo ano na FEVEST se faz uma projeção de venda. Esse ano foi cerca de 40 milhões de reais, a expectativa de circulação de mercadorias e negócios ao longo do ano. Isso já veio diminuindo em relação ao ano passado. Vem diminuindo, então isso é preocupante, porque né? Cada confecção que fecha a porta são aí algumas dezenas de costureiros, cortadores, embaladores, pessoas da limpeza que são e todo o arredor, né? Aonde abre um polo de confecção e ao redor começa um crescimento de padarias, restaurantes, uma loja começa a vender os taxistas, e isso tudo começa já a fomentar um mercado que nem é diretamente ligado à moda íntima. Mas que acaba sobrevivendo dele. Até a situação mesmo de locação de imóveis, isso tudo melhora muito com o fortalecimento de setores como moda íntima e metal mecânico. Né? O metal mecânico já é bem mais industrial em si. Mas realmente Nova Friburgo eu nem sabia, fiquei sabendo ontem que Nova Friburgo é o número 1 em indústrias do setor metal mecânica do Brasil. Não é São Paulo, veja bem, eu achava que era São Paulo por causa do ABC Paulista, e não, é Nova Friburgo. Nova Friburgo, metal mecânico, então, são as duas âncoras da nossa cidade. São, na verdade, os dois pilares da nossa cidade, da economia. Então nós não temos que cuidar bem, nós temos que fazer por onde ajudar naquilo que estiver ao alcance do poder público. Vamos falar agora sobre a sua lei de colocar irmãos para estudarem juntos na mesma escola. É verdade, uma coisa assim. Para colocar, não, para assegurar. Para assegurar. Na verdade, assim, eu fiz um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade, com apoio da Comissão de Educação, de todos os vereadores, que assegura a matrícula dos irmãos na mesma unidade escolar. Claro, na mesma unidade escolar que tiver a sério o ano que o irmão for cursar, por óbvio. Porque, infelizmente, aconteciam essas distorções. Às vezes, uma família colocava um irmão estudando na escola e a matrícula do outro saía na outra escola. Aí você veja que mão de obra que dava para os pais. Leva um filho numa escola, depois leva outro filho na outra escola. Isso causava um transtorno enorme. E um rombo nas finanças, né? Exatamente, porque a mãe paga a passagem, a criança não, mas a mãe paga. Acaba mexendo no orçamento econômico da família. É verdade. Então, assim, essa lei assegura que os irmãos têm o direito de se matricular na mesma escola, prioritariamente. Matriculou um, o outro tem que ter a garantia assegurada de se matricular naquela mesma escola. Claro, ressalvando isso que eu disse, tem que ter, não vai se deslocar uma turma para ali para poder matricular o irmão, não é isso que nós vamos fazer. Nós estamos dizendo, dentro da unidade aquela escola oferece... Tem lá o primeiro ano e o quarto ano, tem 2 irmãos que vão cursar primeiro ano e quarto ano, está assegurado a esses irmãos matricularem na mesma unidade escolar. Mais isso que não era garantido por lei, acabavam acontecendo algumas distorções e eu acabei com isso, com essa lei que já foi sancionada pelo prefeito, que traz aí uma segurança para nossas famílias, para os nossos alunos. Isaac, recentemente houve uma sessão solene proposta pelo vereador Ailton Maguila de homenagem ao 11º Batalhão de Polícia Militar. E você tinha lá uma moção especial de louvor guardada para ser entregue desde o seu outro mandato, não foi isso? Não deu tempo de entregar. Quando eu saí em 2012, não tive tempo hábil de fazer essa homenagem aos nossos policiais militares do 11º Batalhão. E eu fiquei com essa moção guardada comigo, embaladinha lá. Eu falei, eu vou ter a oportunidade de entregar essa moção ainda. E Deus permitiu que eu voltasse ao mandato no ano passado. E eu falei assim, agora eu vou ter que ver um momento oportuno de fazer essa homenagem. E acabou que o vereador Ailton Maguila fez uma sessão solene para homenagear o 11º Batalhão e eu pude fazer esse agradecimento. Na verdade, é um agradecimento a todos os policiais militares do 11º Batalhão que trabalharam incansavelmente na tragédia de 2011. Porque na tragédia se falou muito dos nossos heróis bombeiros militares que merecem e mereceram toda a reverência e toda a honra que tiveram naquele momento, como merece até hoje pelo trabalho que desempenham. Mas os policiais militares acabaram ficando esquecidos, eles tiveram um papel fundamental também naquele momento terrível que nós vivenciamos. E eu fiz essa moção, fazendo esse agradecimento aos policiais militares e tive a oportunidade de entregar ao comandante do batalhão, o coronel Castelano, e chamei para receber a moção junto com ele a soldado Velhinha, representando todos os policiais militares. Então, do mais moderno do soldado ao comandante do 11º Batalhão, que é o coronel Castelano,
eles receberam junto essa moção e que foi entregue com muito carinho da minha parte e que eles receberam com muito emocionado. Nosso tempo vai chegando ao fim. Vereador, se eu quiser se despedir do pessoal que está em casa. Quero só desejar a todos um restante de mês aí maravilhoso. Se Deus quiser, daqui a pouco nós voltaremos ao recesso para continuar com a nossa atuação. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, James. Obrigado ao senhor vereador pela presença aqui nos estúdios da TV Câmara. Na noite de hoje, recebendo o vereador do PDT, Joelson do Pote. Joelson, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço aqui mais uma vez. Esse programa aqui está prestando contas do nosso mandato. Mais uma vez entramos aqui em recesso, né, desse primeiro período aqui de 2018 e estamos aqui mais uma vez para prestar contas. Joelson, vamos conversar um pouquinho a respeito da legalização fundiária. Você que atua na área da engenharia civil, como é que está essa situação da lei, a situação da implementação, a efetividade? Isso aí foi uma luta. Eu iniciei no governo passado, né, no meu primeiro mandato, mas não tive êxito, não tive apoio do executivo na época, né, ficou parado. E agora, nesse meu segundo mandato, eu consegui. Na época de campanha eu já falava isso com o prefeito, com o Renato Bravo, com o Marcelo Braune, Marcelo conhece muito esse assunto. E falei que já estava na hora de começar um programa de legalização fundiária, porque o número de loteamentos, ou até mesmo fora de loteamentos, um grande número de terrenos, de propriedades que não estão legalizadas, né? Vamos dizer assim. E estava na hora de começar esse programa. Isso foi feito logo no início do governo. Então, eu fiquei muito contente com isso. A gente tem como afirmar isso, que no governo passado, você foi à tribuna várias vezes, questionar, implementar, falar das dificuldades. É isso aí, eu bati nessa tecla, mas é aquela coisa, muitas das ações do vereador também depende do prefeito. Né? O vereador por si só, muitas ações, se você não consegue sozinho, sem o apoio do prefeito. Né? E eu não tive apoio nenhum do prefeito no passado, e pelo contrário, né? Até efeito contrário, mas nesse eu consegui. Mas no passado, no primeiro mandato, também fiz projeto importantíssimo, como projeto mudei o regulamento para a movimentação de terra. Isso foi importantíssimo, porque ninguém conseguia aprovar um movimento de terra na cidade. Foi criada uma situação no governo passado que ninguém conseguia fazer que até você usar uma simples pá com uma enxada já era um movimento de terra. Mesmo de terra. Você tirar um carrinho de terra ou tirar 500 caminhões, o processo era o mesmo, de a burocracia. Então, foi uma luta para conseguir aprovar esse projeto. Você acompanhou, você sabe. E com muito custo eu consegui aprovar, o prefeito vetou, nós derrubamos veto. E assim foi. Também no passado, o primeiro mandato, porque a gente, de ser origem, né, na roça, e eu estou acostumada muito de andar, né, nossa vida inteira na roça. A gente sabe muito bem o que a população sofre com estrada. Né? Meu pai foi o cara que mais fez pelas estradas vicinais. E eu estou tentando, né, seguir o mesmo caminho nesse sentido. E eu consegui aprovar uma lei também que você pode aproveitar uma autorização do proprietário do terreno, um material de boa qualidade, para você usar nas estradas, para recuperar estradas. Antes desse projeto você não podia, você só poderia usar material de saibreiras legalizadas. Só que em Friburgo não existe nenhuma saibreira legalizada, nem em município vizinho, porque a burocracia para você legalizar uma saibreira é difícil. Então eu consegui, e a gente está fazendo esse trabalho de manutenção de estradas, e esse projeto ajudou muito. Agora, nesse aqui, logo no início começou esse projeto de legalização fundiária, que está sendo muito importante, e isso aí vai se transformar. Até tentei colocar na lei orgânica, e não foi o caso, de se tornar um projeto permanente, não ser um projeto de um governo.
Aí eu me orientei com o professor Pierre, que é o relator da lei orgânica, que foi aprovada, né, recentemente. No último dia 12 agora? Exato. E aí eu já vou encaminhar um projeto de indicação legislativa para tornar esse programa um programa permanente. Porque passa esse governo, o outro prefeito não se interessa. Aí acaba ali. E isso é um projeto... tem que ser permanente, não é nenhum mandato que você vai conseguir. Não é uma campanha, é um projeto, é para se tornar uma lei e não uma campanha. É isso aí, porque você passa o próximo prefeito vem com outra intenção e o projeto para ali. Então, do jeito que ele está andando bem, está caminhando bem, tem que ser uma questão permanente de governo, não é um projeto desse governo. É um projeto que vai ficar na cidade para sempre, esse projeto. Para quem está em casa, entender um pouco melhor o que significa essa lei. O que é isso? É a efetividade dela. Essa questão é o seguinte, a prefeitura está tirando a burocracia para você regularizar, porque existe vários... Cada caso é um caso. Você tem pessoas que fizeram loteamentos e não legalizaram o loteamento. Quer dizer, não tem documento nenhum. A pessoa simplesmente foi lá, construiu a casa no terreno e pronto. Não, mas esse é outro caso da legalização da construção. Estou dizendo na legalização do terreno. Que já é uma coisa para explicar a pessoa que tem... É separado isso. É separado, é uma coisa... A legalização do terreno. Fundiária, justamente, do terreno, porque tem muitos loteamentos que, por vários motivos diferentes, que não foram legalizados. E no caso seria um terreno só ainda, então. Exato. E você... E são também em locais, isso ocorre em locais que já está consolidado. Você pega uma região, um loteamento que já está 80%, 70% já construído. Então, como é que você vai fazer? Você vai voltar atrás? Quer dizer, seria impossível fazer uma remoção. Não tem como. E você tem ali, na maioria dos casos, você tem água, você tem luz, você tem tudo ali. E você só não tem o documento terreno. Então, essa aí que tirou essa burocracia para você fazer o documento do seu terreno. Né? E não só de loteamentos, mas qualquer tipo de terreno, porque por qualquer motivo você não conseguiu na época fazer porque tem vários motivos. A gente vai citar aqui porque a gente vai ficar o resto da noite aqui conversando, não vai conseguir botar todos os casos, mas o objetivo principal é esse, você ter a escritura, ter o registro do seu imóvel e você ter realmente a documentação do seu terreno e também você ter um IPTU, gerar uma inscrição na prefeitura para você ter o IPTU no seu nome. Esse esse projeto... O principal intuito, né, do projeto. E a gente viu também muito debate seu, desde também do outro governo, a questão da mais-valia. O que significa para o pessoal que está em casa entender um pouco melhor, se isso continua a mesma coisa, o que mudou? Essa aí tem dois pontos. No ano passado eu também cobrei muito algumas questões. Primeiro foi que tivesse algum incentivo para que as pessoas pudessem legalizar o seu imóvel. E já é a construção, já não é o terreno, já é a construção. Aí não depende só depende da prefeitura criar um incentivo. Né? Porque Friburgo é uma cidade, já foi constatada, recordista em obras não legalizadas. Né? Isso aí, vários motivos chegaram a isso também. Burocracias foram criadas durante várias gestões de vários secretários de meio ambiente que criaram 1000 dificuldades para a pessoa poder aprovar um projeto e o pessoal foi construindo, não legalizando, vai deixando para legalizar depois. E chegou numa situação, vamos criar um programa. E foi feito um projeto de lei no governo passado, através de uma indicação legislativa que eu fiz. Só que tinha a intenção não era essa, a intenção era arrecadar, tinha outras questões por trás disso. E nesse mandato eu voltei e pedi ao prefeito que reeditasse essa lei. Ela tinha também um período para vigorar, né? Esse também tem. Também a gente vai tentar transformar isso num projeto permanente. E o que aconteceu? O projeto veio para cá, foi votado. Já está em vigor com descontos nas taxas que você recolhe na prefeitura, como Teleop, que é a principal,
Mas nisso aí também tem a questão da mais-valia. E eu estou tentando, né, junto ao secretário do Meio Ambiente, o Dr. Roberto Focarelli, e também o prefeito, que conhece muito essa questão, que o prefeito Renato Bravo, também engenheiro civil, sabe dessa questão. Isso aí foi criada, essa lei da mais-valia, eu acho que em 2010 ou 2011. Na época, disseram que seria para facilitar as legalizações, só que não foi nada disso, ela só dificultou. Aquilo que você paga, esses valores, é coisa fora da realidade. Eu lembro que uma vez o senhor foi até a tribuna, deu um exemplo, coisa de 400 mil reais. Exato, isso, como chegou a assustar aquele valor. Eu falei, será que o Joelson está só simbolizando? Não, ou é verdade que ele está falando? É isso mesmo. Então é uma coisa absurda. O projeto aí, uma coisa simples, esse no caso era uma área de construção um pouco, bem grande a área de construção, mas tem áreas aí que não são muito expressivas, é uma construção comum que chega a 20 mil, 25, 30 mil reais. Isso aí está errado. E eu estou tentando também mudar esse critério de cobrança. Já enviei esse projeto de indicação legislativo, porque tem lei que o vereador não pode fazer direto essa lei, como projeto de lei ordinária. Você tem que fazer uma indicação legislativa, que a mais-valia foi criada pelo Executivo. Então, ela que tem que mexer nesse projeto. E isso aí está impedindo, ao contrário, o valor cobrado da mais-valia está impedindo que as pessoas legalizem seus imóveis. O que acontece? Quando ele vê o valor, ele não tem como pagar, não é nem que ele não queira pagar, ele não tem como pagar, vai deixando. Isso aí também no futuro vai criar um problema, isso vai, mais tarde, vai cair na dívida ativa. Então vai ser cobrança, vai cair até em cobrança judicial. Com o tempo vai cair em... Quer dizer, o cidadão vai sair altamente prejudicado disso, né? Prejudicado. E aí paralisa um setor, a pessoa que é um pouco mais cautelosa fica com medo disso, acaba que deixa de investir. Aí ela deixa de investir, o setor da construção civil vai parando, aqueles que foram mais ousados e arriscaram fazer foram pegos de surpresa com uma taxa muito alta, não conseguem pagar, ficam com o imóvel enrolado, vão parar na dívida ativa, gera... Quer dizer, a cidade vai se entrelaçando em problemas, né? E o que aconteceu, além da mais-valia, também no governo passado, foi que mudaram, através de decreto, foi mudado a taxa de ocupação. Quem é da área, né, sabe mais ou menos o que é isso. A taxa de ocupação ela sempre foi em 70%, quase que a maioria do município. Simplificando assim, o percentual de ocupação à sombra no terreno. Exato, isso né? aí. Vamos olhando de cima. Né? Exatamente isso. E até no centro tinha vários locais de 100%. O que aconteceu? Quando criaram a mais-valia, diminuíram a taxa de ocupação. Então, a mais-valia era certa, né? Porque você se diminuiu a taxa de ocupação, você vai cair na mais-valia. Porque se você construiu na época, você ocupou 70% do terreno, você estava na lei, dentro da lei, com 70%. Hoje não está mais. Você tem regiões, tem bairros com 50%, com 30%, com até 10%. Você tem uma ideia. 10% tem bairro que tem até 10% de ocupação. Então você vai fazer o quê? Ocupar 10% do terreno. E quem já construiu que vai legalizar? Vai cair numa mais-valia absurda, numa área de mais-valia muito grande. Então, isso aí também a gente tem que tentar mexer tanto na taxa de ocupação como nos valores cobrados pela mais-valia. Só para a gente, já estamos chegando ao fim aqui do programa, o senhor fala muito do seu pai, sempre, e todo mundo aqui conhece, Manuel do Pote, fez história na UFBUG e faz história até hoje, quando eu encontro o Manel chegando aqui de carro, dirigindo, eu ainda falo, a gente ainda brinca com ele, Manel, você não está nativo ainda, ainda vou fazer muito. Como é que está a situação do Manel lá no terceiro distrito? Vem fazendo muito, ele é subprefeito do terceiro distrito, vem fazendo. Na cidade você encontra ele dirigindo, mas ele está no trator lá. Você encontra ele operando na reta escavadeira todo dia. Verdade, hoje, essa semana toda, trabalhando na reta, porque a subprefeitura tem dificuldade em máquina, só tem uma reta escavadeira lá na subprefeitura. E ela não pode numa reta trabalhar, então ele trabalha todo dia, quase todo dia com essa máquina. Graças a Deus tem trabalhando muito. A gente tem feito lá a recuperação de estradas, isso
todo dia, porque o terceiro distrito é enorme, você conhece, a produção é enorme, a produção agrícola é enorme no terceiro distrito. E a gente está fazendo, não está fazendo mais porque não tem condições, não tem equipamentos para isso. E também vem fazendo um programa de recuperação, de reconstrução de pontes muito grande. Pegamos lá em janeiro do ano passado, sabe, as pontes completamente deterioradas, com risco iminente de acidentes, e está sendo muitas pontes recuperadas. Na noite de hoje estamos recebendo o vereador Johnny Michael, do PRB. Vereador, muito boa noite. Boa noite, Denis. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui participando com vocês, apresentando um pouco do nosso mandato, das nossas atividades até aqui, prestando contas aos cidadãos de Nova Friburgo, que é a nossa obrigação. Então, estamos aqui abertos para ter um momento muito produtivo de esclarecimentos à população da nossa cidade. Vereador, começar falando com o senhor sobre a sua campanha para deputado estadual que estava acontecendo até agora há pouco e o senhor desistiu dela. O que houve? Na verdade, Denis, eu me lembro quando eu fiz a entrevista de pré-candidatura, eu frisei bem que eu era pré-candidato, né? Não era ainda oficialmente candidato, né? Até porque para você ser candidato, você tem todo um processo a seguir. O partido tem que homologar a sua candidatura. Antes disso, tem um encontro, né, partidário. A convenção. A convenção, justamente. E uma série de outros fatores. Mas, ouvindo a população da nossa cidade, né, principalmente muitos dizendo que não era o momento, né, a cidade... A gente vive uma realidade de um caos instalado dentro de Nova Friburgo, e as pessoas mais próximas de mim disseram que Nova Friburgo precisa do nosso mandato, né? E que se eventualmente eu tivesse êxito nesse pleito desse ano, eu deixaria uma lacuna na Câmara Municipal, né? Então prevaleceu o meu senso de responsabilidade, né? E eu quero hoje continuar mergulhando no meu mandato de vereador, me dedicando exclusivamente, intensamente, para melhor servir essa cidade, pela qual sou completamente apaixonado. Então, um dos fatores que me fizeram decidir por não ser mais candidato a deputado estadual é justamente o amor que nós temos pela nossa cidade. Eu creio que minha missão ainda não foi concluída. Existem muitas denúncias que nós fizemos em diversos órgãos de fiscalização, mas principalmente no Ministério Público Federal, que nós temos plena convicção que haverão muitos desdobramentos, e no momento em que talvez o município mais vai precisar de mim, eu talvez não estaria presente. Então, esse é um dos motivos, né? Eu quero honrar e continuar honrando a cada um dos meus eleitores, como também cada um dos cidadãos de Nova Friburgo. O senhor falou em mandato, e uma das coisas que o senhor foi à tribuna questionar bastante foi a questão do transporte de pacientes fora do domicílio aqui de Nova Friburgo, que houve uma paralisação há cerca de 2 semanas atrás, e o que a gente viu foram vários pacientes aguardando o transporte de madrugada para o Rio de Janeiro, Petrópolis e também outros lugares de Niterói, e a população desamparada em relação a isso. Na verdade, Denis, é irresponsabilidade da gestão municipal, né? É um serviço de caráter essencial o transporte fora do domicílio. Não é um serviço qualquer, não é um serviço simples. São pessoas que têm que ser acompanhadas periodicamente, têm que fazer exames. Tem pessoas que ficam, às vezes, há meses esperando um procedimento cirúrgico. E cerca de 130 pessoas são atendidas diariamente por esse serviço. E como que a prefeitura deixa de prestar esse serviço sem comunicar os pacientes? Aí a prefeitura argumenta que não é culpa dela, é culpa da empresa. Que a empresa em nenhum momento fez contato com a prefeitura para poder informá-los. Olha, cada um fica se esquivando da sua responsabilidade. Agora, o que não dá para entender é que o próprio secretário de saúde, ele questiona a irresponsabilidade, dizendo que a empresa foi negligente em não comunicá-lo, e poucos dias depois assina mais um contrato emergencial.
É um município da região serrana... Com a mesma empresa. Com a mesma empresa. É um município da região serrana, e a gente está pesquisando para saber se não é o maior município do estado do Rio de Janeiro, no que diz respeito à quantidade de emergenciais. É um emergencial atrás do outro. Né? O próprio Tribunal de Contas, recentemente, já havia sinalizado que Nova Friburgo está fabricando um emergencial para firmar contratos de iluminação pública. Então, assim, é uma falta de respeito com a população, falta de sensibilidade dos gestores públicos. Se eles assumirem a responsabilidade, tanto de ser o chefe do Executivo Municipal, como de ser secretário da pasta mais importante da cidade, que é da área da saúde, com todo respeito, eles têm que se virar e resolver um problema de caráter essencial. A população não pode sofrer, as pessoas não podem permanecer padecendo falta de transporte fora do domicílio, aí já passou dos limites. Pacientes acordaram de madrugada, já vivendo uma situação de vulnerabilidade, né, tiveram o seu direito negado pelo Executivo Municipal justamente por falta de gestão e falta de comprometimento. Numa situação dessas, gente, se o prefeito é sério, se o secretário tem um mínimo de sensibilidade, mesmo que seja uma situação de última hora, ele resolve. Entra em contato aí com outras empresas, ou tira dinheiro do próprio bolso, dá o jeito dele, pega os carros que a prefeitura tem, enfim, tem que resolver o problema. O que não pode é a população permanecer sofrendo. E a população continua pagando pela inércia, pela má gestão e pelas ações que, infelizmente, a prefeitura tem. Lembrando que a empresa trabalhou um mês ainda sem o contrato. Justamente. Essa empresa então não pode nem receber. Perfeito. O contrato Essa não empresa nada. Hoje tem sido alvo de investigação aqui da Câmara, né, de nós vereadores, como também nós temos ciência que o próprio Ministério Público ele já está investigando esse contrato, esse relacionamento, que sinceramente é muito suspeitoso, né, porque essa empresa Caminhos Dourados, ela se perpetua em Nova Friburgo. Todos os contratos da área, ela sempre vence, e com valores exorbitantes. O transporte escolar na área rural são cerca de quase 10 milhões de reais por ano. E aí a gente critica, mas a gente também apresenta uma solução. Por que a prefeitura não investe todo esse dinheiro para adquirir uma frota de micro-ônibus, de vans? Nós já temos inúmeros motoristas a serviço do município. Por que não são utilizados para essa finalidade? Né? Você bota só o transporte escolar na área rural, em 4 anos, estima-se cerca de 40 milhões de reais. Fora o transporte fora do domicílio. E por que então que não se adquire esses veículos, que não vai ter uma utilidade apenas para o TFD ou para transporte escolar na área rural, como também para outras finalidades no município. Às vezes tem uma equipe esportiva, uma equipe que vai representar Nova Friburgo num evento cultural em outro município. Ela precisa de um transporte e muitas das vezes não tem. Então, se o próprio município tem essa frota, ela pode atender inúmeras demandas da nossa sociedade. Você somando o custo em atender essas demandas, né, que são demandas adicionais, somando com essas frequentes do TFD, transporte escolar na área rural, eu tenho certeza absoluta que vai ser bem menos custoso para o município. E o município não tem esse interesse. Por que será que o município não tem esse interesse? Fica uma interrogação no ar. Né? Se é muito mais vantajoso, se é bem menos custoso para o município, por que o município não quer? E aí a gente fica amplamente preocupado, né, com o visível desperdício de recursos públicos. Aí algumas pessoas podem dizer, mas Johnny, você é totalmente contrário à terceirização, à privatização. Não, a princípio sim, eu tenho um posicionamento contrário, mas tem que analisar aquilo que é mais vantajoso ou não de ser terceirizado. Por exemplo, vamos imaginar que tem um determinado exame que a prefeitura faz 6 no ano, dentro das estatísticas deles.
o equipamento para fazer determinado exame custa R$1,5 milhão. Olha, obviamente que é muito mais vantajoso para o município terceirizar. Para que o município vai comprar um equipamento de R$1,5 milhão para fazer pra gerar manutenção, para ter problema? Justamente, para fazer 6 exames por ano. Na verdade, a questão da administração, assim como a privada, pública ou privada, ela é matemática. Sem dúvida. É gerar prejuízo ou gerar lucro. Como não existe a intenção de lucro na administração pública, existe pelo menos a questão de se atender o objetivo do atendimento, de gastando menos dinheiro. A ideia da licitação, no caso, seria isso. O que hoje, teoricamente, vamos dizer assim, foi totalmente corrompido e é jogado para outro lado, como foi o caso, por exemplo, fiscalizado pelos senhores, a situação da obra, né, Rua Chico Mendes. Não, exatamente, né? E por falar na questão do Chico Mendes, eu gostaria de aproveitar a ocasião para falar acerca de um projeto que nós temos. Nós protocolizamos nessa casa um projeto que tem o sentido de coibir a corrupção dentro dos processos licitatórios, né? Resumidamente, é um projeto seguro anticorrupção. Qual é o objetivo desse projeto? E que ele já acontece em diversos países europeus e de forma mais intensificada nos Estados Unidos, e tem dado super certo. É que as empresas que firmarem contrato com a prefeitura, principalmente para essas grandes obras, elas têm que contratar um seguro. Esse seguro, automaticamente, ele não vai, em nenhum momento, querer se prejudicar. Ele não vai querer tirar do seu próprio bolso, os próprios recursos para poder investir. Para ele assegurar aquilo, ele vai praticamente garantir que o contrato vai acontecer. Exatamente. Então, se não concluiu a obra, a seguradora vai assumir a responsabilidade. Se houve algum problema dentro do processo de construção, obviamente que a seguradora vai assumir todo e qualquer tipo de responsabilidade e o município vai ser ressarcido. Então, na realidade... Isso já é implementado em outros países? Isso já existe? Em alguns países, sim. Então, o nosso objetivo primordial com esse projeto é justamente dar segurança à obra pública, tanto de continuidade ou de término da obra, como também de, caso existam eventuais problemas, essa seguradora assuma a total responsabilidade, para o município não ficar no prejuízo. E, além disso, evita-se a corrupção, os esquemas. Por quê? Porque essa seguradora ela vai ser um agente de fiscalização do início até o término de qualquer obra. E aí, obviamente, que ela não vai permitir que haja o superfaturamento. Porque se houver o superfaturamento em qualquer uma das etapas do processo... Em caso de realização, o prejuízo dela é maior. Exatamente. Então, é um projeto em que entendo eu que tem uma relevância muito grande no combate à corrupção, e se esse projeto tivesse implementado na nossa cidade, essa situação da Rua Chico Mendes não ficaria na incógnita que está hoje, né? Ou a empresa assumiria total responsabilidade, né? E concluiria a obra com êxito, não teria essa interrupção, ou a seguradora teria que indenizar o município. Então, mas, teoricamente, a seguradora já teria descoberto esse problema antes. Se ela não descobriu, aí o problema é dela. Ela vai ter que indenizar. Assumiria o risco, né? Exatamente. Então, ela não vai ser tão inocente a ponto de não querer fiscalizar, porque a qualquer momento ela pode sofrer sanções, né? E quando a gente fala de sanção na questão financeira, obviamente que existe uma preocupação muito maior, né? Então, está protocolizado aqui na Câmara Municipal de Nova Friburgo. Em outras ocasiões a gente vai poder estar explicando com mais detalhes, com maior profundidade, como que funcionará esse projeto caso eventualmente. E uma outra ferramenta que o senhor presidiu, a comissão, que é uma ferramenta importante demais para o município, é a Constituição do município, né? Que foi a nova lei orgânica aprovada agora no último dia 12. Como é que o senhor se sentiu com essa aprovação unânime, depois de tanto trabalho que a gente acompanhou aqui em muitas audiências públicas, filmadas e transmitidas pela TV Câmara ao vivo pela primeira vez no Nova Friburgo, trazendo a população até aqui e levando até a casa de todos que não puderam vir? Então, Denis, na realidade, é um presente que a gente está dando para o município de Nova Friburgo. Na verdade, a população e a própria Câmara de Vereadores, ela não ainda teve um momento de reflexão e dimensionar
o que representa esse momento para Nova Friburgo. Vereador, o nosso tempo já se esgotou. Eu peço ao senhor que o senhor se despeça do pessoal que está em casa. Obrigado, Denis. Obrigado a cada um dos telespectadores aqui da TV Câmara. É um privilégio estar nesse mandato. Vocês podem estar cientes que todos os dias, até o último segundo do meu mandato, eu estarei me dedicando de corpo, alma e espírito para melhor servir a população que eu sou completamente apaixonado, que são os cidadãos de Nova Friburgo. Vereador, muito obrigado pela sua participação aqui nos nossos estúdios. Na noite de hoje, recebendo o vereador Nami Nassif. Esse programa está sendo exibido no recesso parlamentar do meio do ano de 2018, finalizando assim o primeiro semestre de 2018 aqui na Câmara Municipal de Nova Friburgo. Vereador Nami, muito boa noite. Boa noite, espectadores da TV Câmara. É um prazer mais uma vez estar aqui prestando contas do nosso mandato. Isso é muito importante para a vida pública, né? Que a gente tem que fazer, executar e prestar conta do nosso mandato, né? Essa é uma das finalidades, tem que ter o homem público. Vereador, vamos começar falando a respeito das emendas parlamentares, que o senhor vai à tribuna, o senhor defende muito essa questão da articulação política. O que eu digo sempre na Câmara é o seguinte: nós, vereadores, temos a função de legislar e fiscalizar o Poder Executivo. Mas nada impeça que a gente também faça a contribuição com o município, nós buscarmos das nossas lideranças, do nosso partido em Brasília, os deputados federais, por exemplo, que cada deputado federal ele tem em torno de 15 milhões de reais por ano para se destinar em emenda parlamentar para onde ele quiser. Então é nada mais justo que a gente faça aí, eu até sugeri que se criasse aqui na casa, a Frente Parlamentar em Defesa de Nova Friburgo, no sentido que todos nós, vereadores, angariássemos recursos, emendas parlamentares com nossa liderança, para que a gente colaborasse com o município. Isso contribui muito. Eu posso dar alguns exemplos aqui que nós conseguimos algumas emendas, eu particularmente consegui algumas emendas, ao longo dos anos do meu mandato, que veio contribuir no Nova Friburgo. Por exemplo, eu dou ali o exemplo que é clássico, o AFAP, por exemplo, estava com muro de contenção caindo, estava caindo na FAP, tinha que fazer muro de contenção, não tinha recurso. Eu consegui, com o deputado Hugo Leal, a importância de R$1 milhão, deu condições de fazer aquele muro de contenção. Podemos dar outro exemplo também, a quadra de skate da McNiven. E agora, recentemente, eu consegui agora em Brasília aqui uma das emendas que vai estruturar a Casa dos Pobres, né, São Vicente de Paula, no sentido de nós vamos informatizar a Casa dos Pobres, né, dar inclusão digital para os acolhidos. Vamos comprar mais 2 veículos, uma van e um carro de baixo passeio e algumas televisões e geladeiras. É uma forma de estruturar a Casa dos Pobres também, tudo através de emenda parlamentar, que ela passa através do Poder Executivo, né, da Prefeitura, para se chegar à Casa dos Pobres. E nós temos aqui outras demandas também, em relação à saúde. Nova Friburgo, aqui nós já obtivemos mais de 6 milhões de reais da emenda parlamentar, e fora essa de 10 milhões de reais que foi obtido também através do deputado Júlio Lopes, que nós também fizemos parte dessa articulação. Então isso é muito importante, porque se nós colocarmos aqui na casa, que nós estamos 21 vereadores, e cada vereador, se conseguir fazer um compromisso com um deputado federal, que o ajude do seu partido, mas que ele dê uma contrapartida a Friburgo, aí sim, nós temos 21 vereadores, se cada um conseguir 1 milhão por ano, nós teremos 20 milhões por ano de emendas parlamentares, em 4 anos podemos ter 40, 50, 80 milhões de reais. Então isso é muito importante, é uma forma que hoje a gente sabe que o município passa por uma dificuldade muito grande financeira, né, todos os municípios, e que se faz essa parte aí. Então eu sou um grande defensor desses apoios políticos, esses trabalhos que se fazem em trazer emendas parlamentares. Agora vamos falar sobre a questão do emergencial da iluminação pública, que o senhor foi um crítico ferrenho da situação de mais de 3 mil pontos, o senhor trouxe aqui à tribuna, levou a plenário, o senhor disse que isso era uma vergonha, que é a situação da iluminação pública na cidade, e agora acabou acontecendo um emergencial que está sofrendo muitas críticas, não só por causa do emergencial, mas por causa da iluminação em si também. Olha só, o que eu questionei na tribuna e me questionando é o seguinte: essa questão do contrato emergencial não vem de agora, vem do governo passado, anterior. Passou-se 4 anos do governo passado, praticamente, fazendo contratações emergenciais em relação à iluminação pública. Não sei por que cargas d'água se dá, porque o Tribunal de Contas sempre se cai em exigência o edital de licitação, e se faz a correção nunca está de acordo. E recentemente, agora, no último ano agora que passou, agora inicialmente esse ano também, o contrato foi rompido, nós ficamos um período sem essa iluminação pública. Acontece que
nós contribuintes continuamos a pagarmos essa contribuição na iluminação pública. E o município, por sua vez, ele paga a conta de luz, a energia elétrica que se consome na via pública, por estimativa. Isso quer dizer que mesmo que as lâmpadas estejam queimadas, nós estamos pagando a energia elétrica de acordo pelos postos de luz. Então, o que eu falei na tribuna e repito aqui? Eu faço um exemplo. Se você anda pelas ruas e você conta, em cada 10 postes tem um poste com a lâmpada queimada, isso significa que 10% da iluminação daquela rua está queimada. Isso significa que 10% daquela conta em relação àquele trecho da rua está sendo paga indevidamente, está lesando os cofres públicos. Fora o fato também que a questão da iluminação pública também é a questão de segurança pública. Então, eu questiono muito em relação a isso. Eu fiz vários requerimentos de informações para saber por motivo disso, a cotação do preço. E, inicialmente, a empresa inicial começou, ano passado, a fazer o serviço de iluminação pública. Foi uma empresa que foi envolvida num escândalo em São Gonçalo, inclusive envolvendo o prefeito Nilton Molim. Deu algum fraude e acabou até em prisão todos eles. Então, eu acho que essa questão da dispensa de licitação tem que ser averiguada, eu tenho investigado em relação a isso. E, em contrapartida, também, nós temos que não deixar que a população fique às escuras na cidade. Porque se nós não fizermos essa reposição de lâmpadas, na verdade, nós vamos estar levando para as duas vezes. Primeiro, a falta de iluminação na cidade, que compromete a segurança das pessoas. E segundo, também lesando financeiramente os cofres públicos, que nós estamos pagando uma conta indevidamente, porque nós estamos consumindo a energia que era para ser consumida. Nami, vamos falar a questão da lei orgânica do município, que a gente viu aí, você trabalhou com a comissão de Constituição e Justiça, você deu vários pareceres, você sugeriu muitas coisas. A lei orgânica municipal, na verdade, o que é lei orgânica? A lei orgânica, ela define, estrutura a organização do município, a organização administrativa do município. Ela define algumas regras, são definidas ali dentro da lei orgânica. Na verdade, não foi uma nova lei orgânica, se criou uma revisão à lei orgânica. E essa revisão, inicialmente, eu quero até parabenizar aqui a comissão que se formou ali para se criar essa lei. Eu acho que foi um tempo muito exíguo para se fazer uma lei orgânica, mas se dedicaram muito, se fizeram. Tive alguns pontos ali que eu achei, até mencionei no meu parecer, que havia clara interferência em relação ao Poder Executivo. Algumas correções foram feitas, outras entendo até que não, mas é questão de direito, né? Essa é questão, opinião minha. Mas ela avançou. Eu acho que foi uma grande novidade e se estruturar. E agora resta nós cumprirmos a lei orgânica que foi aprovada nesta casa. Não resta dúvida disso, que algumas coisas novas foram inseridas ali, entendeu? Eu, particularmente, fiz várias emendas em relação a isso, inclusive eu fiz uma emenda em relação ao nepotismo, para acabar com essa relação de nepotismo, vereadores empregar parentes na prefeitura. Então, eu acho que isso está incorporado. Vai ser inserido. Aí, o que acontece é que a Câmara hoje, ela vai marcar a sua lei orgânica. Agora, lógico, no decorrer dos anos, nada é perfeito, as coisas vão evoluindo, vai havendo modificações. Tinha que ser feito algumas coisas, lógico, tinha que ter feito a revisão da lei orgânica, que foi feita há 20, 30 anos atrás, e ela não se adequou à modernidade. E dentro, no dia da votação também, o senhor fez algumas colocações. Eu fiz a colocação, eu fui voto único vencido. Foi em relação ao estacionamento rotativo na cidade. O que eu penso? Eu penso que nós, vereadores, no mandato passado, no governo passado, se tentou terceirizar, privatizar o estacionamento rotativo no município. E a população foi radicalmente contrária a isso. E na atual lei orgânica, autoriza a terceirização do serviço público do estacionamento rotativo. E eu preparei uma emenda, de acordo com a emenda da legislatura passada, no sentido que não pudesse o poder público terceirizar o estacionamento rotativo. Deveria ele, ente público, prefeitura, explorar por conta própria o estacionamento rotativo. Fui vencido. Fui o único a votar na minha emenda, infelizmente. Eu acho que nesse ponto não ouviram a população. Entendeu? Eu acho que quando começar a querer terceirizar o estacionamento rotativo, vai haver uma grita muito grande e a Câmara vai ser responsável por isso. Nós poderíamos ter já mantido o que a população falou na vez passada. Não terceirização do estacionamento rotativo na cidade. Então, essa questão eu fiquei vencido único e exclusivamente. Fui o único voto nesse sentido aí. E sou contrário ainda à terceirização, tá? E também o senhor colocou a questão da parceria público-privada, que queriam que houvesse a aprovação da Câmara, e o senhor distinguiu a concessão de uma parceria público-privada. Quando visa lucro, é uma concessão ou permissão. Agora, uma parceria público-privada,
é um ato do Poder Executivo, exclusivo do Poder Executivo, fazer essas parcerias. Então, se nós começarmos a colocarmos aqui que tem que ter uma autorização do Poder Legislativo para fazer essa parceria público-privados, é totalmente inconstitucional, porque há uma interferência clara do Poder Legislativo no Executivo. Porque o Poder Executivo tem o poder discricionário em fazer essas parcerias. E hoje, no mundo moderno, a administração pública moderna, a parceria público-privada é a grande alavanca da administração pública hoje. Sem dúvida. Essa crise econômica que se passa nos municípios. Entendeu? Então tem que se procurar essas parcerias para que a gente consiga alavancar o município. Então não podemos cercear nem tolir colocar entraves nessas parcerias públicas. Porque senão é uma questão de você fazer um engessamento do poder público. Do gerenciamento outra questão também, que a votação de alienação de imóvel tem que ter maioria absoluta, entendeu? Quórum qualificado não precisa, tem que ser maioria simples, entendeu? Mesmo qualificado, com 11 votos, não 14 votos, no caso da casa aqui, para se fazer alienação de bens. Então, isso são questões constitucionais também, que foram feitas algumas correções que eu fiz essas emendas. E o senhor já esperava uma aprovação unânime da lei? Esperava, eu acho que ali houve algumas divergências, alguns entraves, mas a casa era consenso em votar, entendeu? Não tinha... Se errar, erramos juntos, entendeu? Se acertar, acertamos juntos. Tirando esses pontos, algumas coisas que eu pontuei aqui, eu acho que foram equivocados, e repito, a privatização de estacionamento rotativo da cidade, acho que foi um equívoco dessa casa, alterada a lei orgânica. A população já, se foi feita uma audiência pública, ouvindo a população o que ela queria, o que ela quer para o Nova Friburgo que ela quer, ela deixou bem claro que não quer terceirização do estacionamento rotativo. Tanto é que na vez passada houve uma grita muito grande na cidade, uma rejeição muito grande, nós tivemos que recuar em relação a isso. Entendeu? E eu até confesso, a primeiro momento eu votei até favorável à terceirização, depois eu recuei. E agora eu mantive minha posição recuando, infelizmente a casa não quis recuar, né? Agora vamos esperar, né? De repente eu estou errado, né? Estejam certos, mas eu acho que a primeiro momento a população não quer e não aceitou isso. Mas o papel de recuar diante de uma opinião pública é o papel do político. É nobre. Eu acho que não tenho vergonha de dizer isso, eu acho que a gente acerta erra, somos seres humanos também, entendeu? No primeiro momento nos apresentaram um planejamento sobre o rotativo que eu achei que era bom e era viável. Depois eu vi que não era nada disso. Então hoje eu sou totalmente contrário por ter havido essa movimentação, essa manifestação da população, nesse sentido. Vereador, e quando o ministro da Saúde esteve aqui em Nova Friburgo, nós acompanhamos a coletiva dele, aconteceu no hotel aqui na Praça do Suspiro, e também ele veio acompanhado do deputado Júlio Lopes, e o senhor, a gente estava junto, né, por acaso, a gente estava junto, e o Júlio Lopes, assim que chegou, ligou para o celular do senhor, e avisou que estava chegando de helicóptero, que ia desembarcar, e pediu a presença do senhor lá junto com ele. Eu vou explicar. Eu sou muito amigo do Júlio, não trabalho politicamente para ele, sou aliado do Gudiel, mas eu tenho uma parceria muito grande com o deputado Júlio Lopes, com outros deputados também. E essa emenda de 10 milhões de reais foi um trabalho feito em conjunto de vários deputados, onde o deputado Júlio Lopes encabeçou essa briga, lutou essa briga, eu estava junto com ele acompanhando isso. Foi a razão pela qual ele me procurou que a gente acompanhasse e tivesse com o ministro. Graças a Deus conseguimos obter esses 10 milhões de reais, já está nas contas do município aqui, para serem feitas as licitações para compra de equipamentos, e se comprometeu ainda o ministro da Saúde em terminar também, conseguir obter recursos para a conclusão de toda a reforma do Hospital Raul Sertã. Entendeu? Nós achamos que em torno de 13 a 15 milhões de reais a gente concluiu essa obra aí. Então o governo ficou de apresentar o projeto, o Júlio ficou de se empenhar e nós vamos trabalhar nesse sentido, a gente consiga liberar esses outros recursos. Eu acho que eu falei aqui, eu acho que nós temos que usar nossas forças políticas, conhecimentos políticos, para nos trazermos recursos para o nosso município. Eu, particularmente, o Hugo Léo, por exemplo, também através dele, nós conseguimos 5 milhões de reais que mantivemos aqui a UPA aberta no ano passado. Foi uma emenda de bancada em Brasília, onde o Hugo Léo, coordenador da bancada do Rio de Janeiro, ele obteve 70 milhões de reais da bancada para distribuir para todos os municípios, e nós conseguimos incluir o município aqui em Nova Friburgo, através do governo federal, passando pelo governo do estado, de 5 milhões de reais para sanar algumas dívidas que tinha aqui junto à UPA aqui. Se hoje a gente passa por debate da UPA continuar ou não, como esse, a gente passou por episódios como esse, senão não chegaríamos aqui até agora. Não teríamos esses recursos. Então, eu acho que é muito importante essas ligações com alguns deputados federais, ter uma boa convivência, ter portas abertas. Por exemplo, você não precisa ser aliado político, trabalhar politicamente para ele, mas você pedir a ele, mostrar os caminhos da pedra, porque é que eu digo,
todos os deputados federais que a gente eu bato nas portas, ele teve alguns votos, tem votos aqui no Nova Friburgo. Então, nada mais justo que ele traga alguns recursos para Nova Friburgo, entendeu? Então, eu digo, se a gente não fizermos isso, o Nova Friburgo não tem condições financeiras de manter uma estrutura que é necessária se manter na saúde. Onde o município arrumar hoje 10, 15 milhões de reais para fazer essas reformas, esses equipamentos, para se manter a UPA? Denis, se você colocar no papel, nós já conseguimos mais de 20 milhões de reais de recursos para ser alocados aqui no município de Nova Friburgo nesses últimos anos, nesses últimos 3 anos. Afinal de contas, articulação e política caminham juntos. Caminham juntos. Política sem articulação é impossível. Tem que ter firmeza nos compromissos. E engraçado que todo mundo sabe que eu não trabalho para o Júlio Lopes, não sou aliado político dele, mas sou amigo dele. E ele reconheceu que a gente tinha participado desse trabalho junto com os 10 milhões e fez questão de me ligar que eu estivesse presente ali com o ministro para dizer assim, faz parte do trabalho em conjunto. Isso é bacana, né? Isso é bacana, entendeu? Independência de aliado político, nós temos que saber que a gente tem que abrir portas. Entendeu? Eu agradeço a sua participação, vereador, aqui. Nosso tempo já chegou ao fim. Se eu quiser se despedir do pessoal que está em casa, fica à vontade. Quero agradecer a todos vocês aí, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui na Câmara. Continuaremos trabalhando para o Nova Friburgo. E vou convidar vocês aqui que em breve iremos entregar também alguns equipamentos com os carros, os veículos aqui da Casa dos Pobres, como geladeira, o computador, na Casa São Vicente de Paula. Muito obrigado a todos. E na noite de hoje, nós estamos recebendo o vereador Luiz Carlos Neves, vereador morador do Catarcione. Vereador, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Denis. É um prazer estar aqui, já fazendo um ano. Eu estive aqui também falando um pouco do meu mandato e hoje aqui novamente, nesta noite, para passar para a população o que eu tenho feito, as minhas lutas aqui na Câmara Municipal. Agora sou uma pessoa pública e tenho que fazer o melhor para o nosso município. É isso aí, Luiz. Vamos começar falando a respeito do Hospital Municipal Raul Sertã e das reformas que o Raul Sertã precisa e também os valores recebidos para a compra de equipamentos e melhorias de saúde. Isso aí foi um presente que o município recebeu, em torno de 10 milhões de reais e 40 centavos, para investir em compra de medicamento, compra de aparelhar o Hospital Raul Sertã. Recentemente, vendo com o secretário, acompanhando na rede social, já foi reformada 7 enfermarias, né? Então esses 10 milhões virão para comprar equipamentos para o hospital. E então eu creio que em um breve tempo menor possível, o hospital estará bem equipado para atender a população. Haja vista, o hospital é municipal, mas na prática ele é regional, que atende vários municípios. Então, a gente torce para que o secretário faça o possível para que o pessoal tenha o melhor, quando no caso vier uma doença e for ficar internado no hospital, tenha o melhor tratamento possível. Luiz, esses 10 milhões aí são destinados pura e simplesmente à compra de equipamentos. É importante a gente deixar isso claro para a população. Para a maternidade também é alguma coisa que estava escrito para sanar lá algumas precariedades da maternidade. Né? Nós, outro dia, ouvi na internet, até vereadores questionando que tinha equipamento lá guardado desde 2011, numa sala no hospital. Hoje, acompanhando a rede social do Cristiano Guenin, ele vai usar esse equipamento para suprir ambulâncias que vai atender lá o distrito de São Pedro da Serra, com desfibrilador, oxímetro e outros mais que estavam guardados desde 2011, vai passar a ser útil para a população agora em breve. Luiz, vamos falar sobre esporte agora? O senhor traz alguns projetos de incentivo à situação do esporte no bairro do Catarcione? Isso aí, as pessoas, às vezes, a gente é muito cobrado, então as pessoas, nós temos o nosso lado, nós temos o lado positivo e o lado negativo, e as pessoas deixam o lado negativo tomar conta da mente deles, dos neurônios, para criticar. O bairro nunca esteve tão bem em termos de esporte. Nós temos lá, estamos funcionando no hospital, no colégio Claudio Antônio de Lima, uma escolinha de capoeira, e ano passado, dia 25 de agosto, vai fazer um ano da escolinha de futebol, com mais de 50 alunos matriculados na escolinha, com algumas exigências para eles. No dia 25 de agosto, irá para o bairro, coisa que nunca aconteceu,
vários times da escolinha, como lá do São Geraldo, na Enholaria, o Friburgo, o Estuqui, tudo irão para aquele local, uma forma de integrar os jovens do município, coisa que eu moro no bairro há quase 60 anos e não me recordo, o bairro está tão assim suficiente em termos do lazer para a garotada. Lá mesmo, estamos lá com um projeto que veio, projeto de Brasília, para fazer uma quadra de grama sintética. Enquanto não faz, eu estou lá me dedicando, plantando grama, porque quando vier o dinheiro, se não vier, se não terminar a quadra, eu estou fazendo a minha parte, mas se vier para cimentar a quadra, que é cimento, depois coloco a grama sintética, o que acontece? O meu trabalho será perdido. Caso eu não faça, eu teria um grande ganho colocando grama, que hoje meu rapaz está lá colocando, tem certeza, dentro de um ano, está tudo gramado, são 900 metros quadrados, para atender a comunidade. E eu estou fazendo a minha parte, e mesmo assim é criticado. Nós somos criticados. O senhor está falando naquele campinho que hoje é de barro? Isso, mas é uma parte, foi desapropriada, uma parte futuramente, não sei, Satiro, secretário de Educação, se tiver verba, pode ser continuar a creche local, mas nós vamos ter do lado essa quadra que está em projeto, já foi iniciada, e esperamos que o dinheiro venha de Brasília, que não é um dinheiro municipal, é um dinheiro de Brasília, federal, para concluir. Né? A da Enholaria está para ser entregue, eu estive lá no início do ano, faltava alguma coisa, eu fui lá semana passada, já foi colocado o alambrado, lá está cimentada, falta só colocar a grama e o refletor. No Catações falta o cimentado, falta o refletor, falta a grama. Essa Enholaria é aonde? É lá onde faz os eventos, na Via Expressa, lá no finalzinho, é o mesmo tamanho, fui lá medir, é 43 metros por 23, mais a quadra em si, no futebol é 40 por 20 que será feito para atender o pessoal. E também tem uma escolinha de capoeira, né? Capoeira, mestre Trovão, voltando à escolinha de futebol, é o Leonardo está dando todo empenho, eu dou meu apoio também, e o mestre Trovão na escolinha de capoeira, quando esteve lá mês passado, veio gente de Teresópolis, mestre Teresópolis, para fazer a parte lá, todo mês, que faz a roda de capoeira, e veio, foi muito bonito, eu sempre posto no Facebook, eu só posto no meu Facebook, e é verdade, que é mentira, eu não vou postar nunca, por isso que eu uso de acordo com aquilo que eu faço. E lá no Catacione, o Catacione é um bairro grande, né, Luiz? Não dá o bairro do Catacione tem em torno de uns 6 a 7 mil. O pessoal fala em 10, mas não vamos exagerar. Em torno de 6 a 7 mil moradores tem naquele local. Quando eu mudei para lá, só tinha 3 automóveis. Hoje tem bastante. As ruas são apertadas. Temos que fazer um projeto de trânsito para facilitar aquele Exatamente, trânsito, isso que é muito falar. A questão de trânsito no Catacione, ela é hoje uma questão preocupante. É o entrave, principalmente dos caminhões grandes. A ideia é fazer tudo mão única, com a maioria das ruas com mão única. Mas tem uma rua Luz Catacione, infelizmente não tem como, mas vamos fazer o possível para melhorar o trânsito lá. Vamos levar o pessoal essa questão da mão única realmente seria uma opção para resolver o problema do bairro, porque as casas, muitas casas não têm garagem, então os carros ficam parados nas calçadas. E ainda é mão dupla. Sim. E a questão é paralelo, buraco, quebra-mola e carro estacionado na via e mão dupla. Quer dizer, o tráfego ali começa a ficar muito complicado. O Parque Santa Elisa foi projetado. As ruas do Parque Santa Elisa são ruas com em torno de 7 metros. No Catacione, as ruas têm 5 metros. Você bota 2 carros, não passa. E passa ali, é trânsito pesado. Aumentou muito o pessoal que vem da Vargem Alta, passa por ali, facilita. Acaba descendo, Varginha, né? Tem um corta-caminho. Varginha, pessoal reclama. Corta, é pertinho da cidade. Varginha dá um pulo, já está na cidade. Então, o trânsito, o pessoal pede quebra-mola, estão fazendo o possível, já tem alguns autorizados. Vamos tentar, Santa Elisa ali é um local muito difícil, sempre dá acidente. Nós vamos tentar melhorar, fazer o possível para colocar os quebra-mola, placa indicativa, entendeu? Tudo para orientar o motorista, para que não haja acidente e o pessoal transita o melhor possível. Luiz, a lei orgânica foi aprovada agora no dia 12 de junho e o senhor atuou firmemente na participação das audiências públicas, né? De todas as audiências públicas, o senhor esteve presente. Uma ou outra que o senhor não pôde vir, o senhor justificava que não poderia vir, eu então me recordo bem disso. Eu fui bastante elogiado pelo professor Pierre, que realmente, a maior parte, eu fiz questão de participar sabendo que eu ia ter que me inteirar dessa lei. É uma lei, eu espero que meus amigos vereadores, os outros que virão em outra gestão, não retaliem, não coloquem remendo na lei orgânica, já que foi muito trabalhada, muito pensada por
grupos comunitários da cidade para colocar suas leis. Então, ela está com 701 artigos, eu creio que vai ser bem usada. E espero que ela não mude, não vire uma colcha de retalho. Porque começa a remendar, que ela fica, mesmo que eu tenha que pensar, vou colocar aquela emenda, deixa quieto, não coloca, não vai alterar muito pouca coisa, às vezes não coloca, começa a colocar remendo na lei orgânica. Isso é ruim. Você vê a Bíblia, vamos falar da Bíblia, 2000 anos, tem coisa que há 2000 anos foi colocada na Bíblia, hoje serve para a gente. É um texto da Bíblia que fala lá, que é Epístola de São Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao 12, que fala da gente criticar as pessoas. Hoje em dia, cara, que a pessoa falava da língua e matava mais do que a morte física. Então, se colocar hoje, não é mais a língua. Você pensa, joga para o celular, é o celular que mata as pessoas moralmente. Então, até hoje, as coisas foram colocadas, mesmo antes de Cristo, faz valer hoje no dia a dia. Que a lei orgânica municipal seja como a Bíblia, não seja mexido e que as leis são válidas. Pierre colocou alguma coisa lá, veículos sobre trilho, drones, é coisa para o futuro. Eu falei no meu depoimento um dia ali, tinha um amigo meu que trabalhava na Fábrica Ipu, que ele dizia em 1960, 1950, que ainda iriam inventar um relógio sem ponteiro. Meu amigo Joaquim Machado e o meu amigo Rodolfo Krebs. Rodolfo questionando. O Joaquim vendia as coisas da Ipu, e que iam inventar um relógio sem ponteiro. E inventaram, hoje tudo digital. E ele estava certo. Então, que a lei orgânica não seja mexida, nem nessa gestão, nem nas outras que vierem. Pessoal, é para consultar e colocar em prática aquelas leis que estão na lei orgânica, feita com muito carinho, pensando muito no nosso município. E ela já está sendo olhada, está sendo procurada e copiada para outros municípios. É claro que vão fazer dentro do município onde estão lá outras cidades, mas certamente será copiada por muitos outros municípios aí do Brasil. Luiz, no dia da votação, o senhor trouxe a lei impressa, né? Um calhamaço encadernado, 2 eu acho que o senhor estava na mão, se eu não me engano. Sim, é porque eu tenho, Alexandre até falou na época, eu tenho 4 assessores, eu tenho uma assessora, todos são bons, mas a Zaiane se preocupa muito. Quando eu pedi para tirar as leis, depois já vem até encadernada. Na primeira leitura, em abril, o Alexandre ficou surpreso, é o único que tinha todo o documento na mão para consultar. Então, nós tivemos 3 dias lendo toda a lei orgânica e depois, eu já elogiei o NAMI, na época, que pediu a prorrogação da vista à lei orgânica, veio aquele montante grande de emenda. Nós não iríamos votar uma coisa no escuro, foi preciso acompanhar, e eu gosto sempre de acompanhar. Eu via ali, consultava, pegava, ia virando as folhas, aquilo que foi suprimido, eu riscava. Então, quando vier na íntegra agora, tudo direitinho, encadernado, feito na gráfica, eu vou me pautar, me ater muito às leis para ficar sempre por dentro. Então foi muito trabalhoso. Até na hora que o vereador Nami estava colocando algumas emendas ali, bem no finalzinho, já indo para a votação, o senhor entrava e falava, não, essa aí já foi retirada, essa aí vai ter que colocar. Não, sim, isso graças ao acompanhamento que o senhor podia ter. Tem que acompanhar. Isso aí, e foi elogiado porque era suplente. Eu não estava diretamente, igual um reserva do time de futebol, mas eu fiz questão de que sabia que eu vou precisar. Se eu voltar a ser candidato, se eu ver, eu sempre tenho que consultar, será sempre vista a lei orgânica. Então, se você vota uma coisa sem saber, entendeu? Aí fica difícil. Então, está sempre atento a essas leis, e nós somos pessoas públicas, para consultar e questionar quando for preciso. O senhor falou aí na sua frase anterior que o senhor tem 4 assessores. 4 assessores. Explica ao pessoal de casa por que o senhor tem 4 assessores, já que todos os vereadores têm direito a 6 assessores. Surgiu essa oportunidade agora, meu amigo Denis está me cobrando, eu só ia falar na ocasião propícia, mas eu vou dizer, Denis, eu quero ajudar o meu município. A pessoa critica a saúde. Ah, mas você vai devolver. Ano passado, devolvi 50 mil reais para a prefeitura. Foi 1.600.000, mas dentro dos 1.600.000 tinha 50 mil reais no meu. Até o final do mandato, já fiz as contas, eram mais de 200 mil reais. Eu não uso carro da Câmara. O que acontece? Tenho o cartão para gasolina, direito a 200 litros de gasolina. Não vou usar nem 1 litro. Isso vai tudo para conta, para devolução para a prefeitura. É dinheiro que entra para a Câmara e, se não for usado, será devolvido aos cofres do Executivo.
Vai ser usado aonde? Na saúde, na educação, obras, coleta de lixo, gasto de óleo para colher lixo que o pessoal bota na rua no meu bairro, em outros bairros, fica cobrando depois. Então, o que essa mão faz, essa aqui não pode saber. Eu estou ciente que o prefeito é uma pessoa séria, uma pessoa séria e que serão bem usados. Então, eu falei ano passado que em frente de cabeça erguida, quero sair de cabeça erguida. Não tem nenhum emprego na prefeitura. Pode procurar. Bota um advogado lá, bota um detetive. Se tiver, eu entrego o mandato. É a quarta vez que eu falo isso. Não tem. Então, eu quero fazer por onde? Fazer por onde, sair daqui, e mesmo assim ainda é criticado. Infelizmente, aquilo que eu falei no início. A pessoa deixa o pessimismo tomar conta do otimismo da pessoa. Então, pense no futuro, pense no melhor. A saúde está aí. Eu fui várias vezes no hospital, as pessoas dizem, estou sendo bem tratado, mas tem aquele... Não, está ruim, mas vamos pensar que vai melhorar um dia. Você vai no hospital e fala, não, fui bem tratado, minha tia esteve lá, outro esteve lá, sempre elogia. Então, por que tem aqueles que sempre negativismo? Até a própria sombra traz problema para essa pessoa, não é possível. Obrigado, vereador. Entendeu? A gente vai encerrando aqui mais um programa Entrevista com Vereadores, aqui da TV Câmara, nesse recesso do primeiro semestre de 2018. Na noite de hoje, nós conversamos com o vereador Luiz Carlos Neves. O meu muito obrigado a vocês aí de casa e até a próxima.